do Senhor Jesus, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um ADCast, o nosso podcast da Assembleia de Deus de Criciúma, Santa Catarina. Geralmente, nós começamos o podcast trazendo um abraço do nosso presidente, nosso muito digno pastor Roberto Ovaile, irmã Irene Ovaile. Mas esse podcast, ele é bem diferente, ele é muito especial. Nós abrimos uma caixinha de pergunta ali em 2 perfis do Instagram, perguntando aos irmãos da região, os irmãos da cidade de Criciúma, quem eles desejariam ter no podcast. E eles colocaram a resposta lá e nós fomos atrás, né? Quem não chora, não mama. Meus amados, nós temos a oportunidade de receber aqui em nossos estúdios. Eu brinquei no começo, eu não sei se eu dou bem-vindo, se eu devolvo a palavra para ele, porque hoje nós temos uma visita ilustre. Em comemoração ao mês dos namorados, nós estamos recebendo o nosso pastor Roberto Ovaile e a nossa pastora Irene. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, pastor Max. É uma alegria poder estar aqui. Vamos ver se conseguimos responder tudo aqui, né? Paz do Senhor, pastora. Paz do Senhor, prazer também estar aqui. Embora um pouco nervosa, mas vamos lá. Não, pastor, tá? Na verdade, todo mundo está nervoso hoje aqui. O pastor presidente está aqui. Eu nem quis começar o podcast tomando água, senão eu já ia começar derramando tudo a água. Mas é uma alegria estar aqui com os nossos pastores. São uma bênção de Deus para as nossas vidas, para a nossa igreja. E aproveitando que os irmãos pediram para gravarmos com os senhores, com vocês, eu não sei nem como falar. E nós louvamos a Deus. Obrigado, pastor. Sabemos que hoje é dia de reunião. O pastor abriu mão aqui. Veio um pouco mais cedo para o estúdio. Para quem vai ver esse podcast à noite, outro dia, o pastor veio cedinho para o estúdio para poder gravar, deixar gravado aqui esse podcast para abençoar as nossas vidas. E, em especial, ao nosso mês dos namorados, né? Por isso que nós pedimos ao pastor para vir com a irmã Irene. Pastor, conte para nós, pastora, fiquem à vontade, como se conheceram, porque você sabe que aqui no podcast nós sempre pendemos para o lado mais informal. Sabemos que se formos falar exclusivamente de ministério, de obra de Deus, de experiência com Deus, vai longe, né, pastor? Vai longe, muita coisa boa, muita batalha, muita luta e muita vitória. Mas, falando de casamento, nessa temática de amor, nessa temática de relacionamento, quantos anos de casado, onde se conheceram, em que ano que se conheceram, conta pra gente. Vou deixar a esposa começar ou eu? Pode ser eu. Nós nos conhecemos em 1982. Foi o ano que fizemos amizade, e eu era muito amiga da irmã dele, e estava sempre na casa dele, os pais dele, pastores. Aí, começou com amizade, e lá para o final de 82, aí começou a rolar um clima, né, de romance. Nós tínhamos aquele caderninho de perguntas, né? Comida preferida, qual as características do seu amado? E aí eu dei o caderno para ele, e nas respostas eu já me liguei que havia um interesse também. Eu lembro desse caderninho aí, lembra? Olha só. Não tinha, né, internet, não tinha celular, mas tínhamos... Na escola, né? Eles trocavam, levavam para casa, respondiam o caderno da fulana, do cicrano. Aí eu lembro de uma resposta que ele falou assim: se disser, estarei quase revelando. Na realidade, quando começou mesmo a primeira conversa e que a gente teve o sentimento de interesse um pelo outro, foi num congresso em Ibirama, e nós residíamos lá, né? E aí eu estava com vários amigos meus, nós éramos jovens, claro, e ela estava encostada no Del Rey do saudoso pastor Telfrido Herbs. E aí ela estava sozinha, e eu pensei, essa é a oportunidade, né? E aí eu falei para os meus amigos, eu disse, vou ver se eu consigo conquistar a moça. Aí cheguei lá, comecei a conversar com ela, aí não foi só uma conversa de amizade, ela começou a ser uma conversa mais avançada e ela sentiu ali, então, foi interessante.
Isso em que cidade? Ibirama, Ibirama, próximo. próximo ao Rio do Sul. Morava, o pastor pastoreava lá, o pastor Seno? 11 anos pastoreou lá. Eu casei ali, né? Em Em Ibirama. Ibirama. E ali, pastor, de repente, então o senhor pegou o caderninho dela e já disse a oportunidade. Eu acho que essa... Eu sou dessa nova geração, mas ainda eu peguei um finalzinho dessa questão do caderno. Tu levava para casa o caderno da menina Isso. e a alegria era responder o caderno da menina que você gostava, quando ela dava essa oportunidade. Quem não, de repente, o jovem adolescente que está nos assistindo, que caderno é esse, né? Era um caderno com algumas perguntas, né? Para Sim. conhecer a pessoa e conhecer os seus gostos. Era mais ou menos assim, né, pastora? Isso. Aí passou o caderno para o pastor Roberto, deixou a bola quicando. Eu pensei, essa eu não posso perder, né? E aí o senhor já gostava dela? O senhor tinha quantos anos? A irmã Irene tinha quantos anos? Quando começamos assim, eu estava logo para fazer 18 anos. A minha esposa tem a mesma idade minha, né? Eu sou de abril, ela é de maio, né? Então a gente tem a mesma idade. Então começou ali, final, quando eu tinha 17 anos, logo ia fazer 18. Quem se declarou primeiro, pastor? Eu creio que foi eu. Que quando cheguei para ela ali, primeiro eu perguntei, não vou usar uma palavra aqui que eu falei para ela, que a turma vai rir de mim. Não, a gente corta. A gente corta. Não, eu cheguei para ela, comecei a conversar, tal. Primeiro eu perguntei por que ela, né, estava sozinha ou Solitária. Ela já está entregando. Já entregou. Não, eu cheguei para ela, a gente acanhado, né? Primeira namorada que eu fui namorar e casei, né? Mas perguntei para ela por que estás tão solitária. Também com a frase pronta. Já veio ensaiando de casa. Aí ela fez um gesto assim, como que não tivesse e tal, mas aí eu, com a minha presença já não estava só, né? Mas ali começou as conversas, foram avançando, depois do culto, aí não perdi a oportunidade, né? Os pais dela já eram crentes também. E Já ali conhecia o senhor? já conhecia assim muito pouco, porque o pai dela veio se converter um pouco antes de nós começar a namorar. Aí o pai dela se converteu. Então a gente praticamente não tinha esse contato assim com os pais dela, mas era com a minha esposa mesmo, né? Então depois do culto não perdi a oportunidade, fui levar ela em casa, né? Claro, junto com os pais dela, e aquele tempo não era carro, né? A gente tinha uma bicicleta, né? Mas daí ia ficar ruim eu levar com a bicicleta os pais de a pé, né? Então fomos juntos de a pé. E como é que foi esse desafio, pastor, de namorar naquela época? Que nós sabemos que era uma época totalmente diferente. Um exemplo, minha irmã estava namorando, até, graças a Deus, casou com esse irmão, que hoje é meu cunhado. Como diz o Kennedy, cunhado não se escolhe, né? Aqui no nosso congresso da família, ele brincou com isso aí. E eles namorando, eu fui pregar em Minas Gerais, eles foram comigo. E no pátio da igreja, isso fazem 13 anos, no pátio da igreja, eles pegaram na mão um do outro, né? E o pastor não gostou, né? O pastor, como se diz, nem pegar na mão. Então, teve uma época diferente, um contexto diferente. Foi muito desafiador nessa época namorar, porque o namorar também é de Deus, né? Sim. O senhor disse uma coisa, eu namorei para casar. Isso. Quem não namora para casar está namorando a esposa de outro, né? Está enrolando. Então, o senhor já entrou com propósito. O namorar é de Deus, mas mesmo sendo de Deus, foi desafiador naquela época também, né? Foi bastante. Não podíamos andar sozinhos, né? E sempre tinha alguém, até essa questão de pegar na mão. A gente namorava, o nosso namoro era conversar. E aos domingos, que era o dia dele me visitar na minha casa, aí sempre tinha alguém junto, minha irmãzinha, sempre tem irmãzinha, né, para andar junto. E embora nós fôssemos bem responsáveis, tudo mais, sempre tinha. E se visse andar sozinho o casal, ia para a disciplina. Não poderia, principalmente num carro. Casal de namorado e passear sozinho de carro. Não podia. Bem na verdade, até hoje não é recomendável. Não é recomendável, também acho. E na realidade não podia realmente pegar na mão.
Não. Se a gente, por exemplo, eu levava Mesmo ela em casa. namorando, em Mesmo casa, namorando. aprovação dos pais. Não podia. Um dia até, vou confessar aqui, né? Aí nós estava descendo, eu indo para casa. Dela, pastor, você falou, confessar, Ela já está deu- preocupada, o que ele vai falar? Mas daí eu peguei na mão dela, né? Alguém viu. No mesmo dia, o meu pai ficou sabendo, ele era o pastor da igreja, né? A coisa complicou. Foi um sermão daquele que era para dizer assim, ó, não esquece do que eu estou te falando hoje. Mas, enfim, a gente viveu esse período e foi muito saudável. E aquela história, pastor, vocês tinham combinado em casa, numa idade certa para namorar? Como é que é essa história aí? Conta a O história que lá. aconteceu? Eu acho que a minha esposa sabe melhor que eu, né? Eu lembro que o pai dele falava assim, que os filhos para namorar, os meninos tinham que ter acima de 18 e a menina tinha que ter pelo menos 17 anos. E aí, o dia que ele veio conversar comigo ali, que eu estava, né, encostado ali no carro, a irmã dele só viu nós dois conversando, ela chamou a mãe. Ô, mãe, como é que pode? Olha lá, não pode namorar só com 18? E ele não tinha 18 ainda. Então, eu também posso namorar, porque ela era mais nova, né? Se é com 17, eu tenho 16, então eu também posso, porque se o Beto pode, eu também posso. Mas nós estávamos só conversando, foi uma conversa, primeiro dia, né, bem, que a gente começou a conversar sozinho, assim. E eu lembro de uma história que é até engraçada, não sei se você lembra, que quando ele quis me pedir em namoro, o que ele fez? Ele marcou um jantar para os amigos, para poder convidar eu também, para mim ficar, meu irmão. E, nesse dia, ele combinou com uma irmã Zenaide, que é uma amiga nossa, né? A irmã Zenaide está sempre por aí. E para fazer, ela e mais a mãe dele, tá, após o culto, se reunir lá, né, no refeitório da igreja e tal. Aí, quando acabou o culto, meu irmão não quis ficar. E daí eu tinha que ir para casa com ele, né? E ele veio lá insistir, você lembra? Para ficar. E o meu irmão disse, não, estou cansado, vou para casa e tal. E aí eu fui para casa e ele foi junto. Foi o dia, acho que o dia que você começou, assim, meio que... Aí foi junto e ficamos lá em casa, o meu irmão ficamos conversando na minha casa e não apareceu no jantar. E os convidados, quando ele voltou... Ele deu bolo nos próprios convidados. Quando ele voltou, o pai dele estava esperando ele passar um sermão nele. Como que você convida? Na realidade, você lembra? Sim, na realidade, o que eu queria era, naquele dia, o objetivo, eu estava preparando tudo aquilo e depois pedi ela em namoro. Mas eu não combinei. Surpresa. Surpresa. Aí, como o irmão dela queria ir embora e ela também, eu disse, e agora? Eu queria ficar, meu irmão que não quis, né? Daí eu tive que ir junto. Ela queria ficar, o irmão que não queria. Daí ela tinha que ir junto porque ela morava mais distante da igreja. E aí eu peguei e disse, a razão da festa é ela vai embora, eu vou junto. Aí deixei os amigos, tudo que prepararam lá, deixei eles lá e não avisei nada, né? Peguei e fui com ela. Quando eu voltei, nossa, aí o pai deu outro sermão daquele bem dado, né? Mas o senhor fez uma boa escolha, Lé. Formou uma linda família. Foi. Casou muito bem. Os amigos ficaram tristes ali no... Tem gente que como vocês abandonam o amor para abraçar os amigos, amigos, né? Eles têm o espaço deles, né? O senhor fez uma boa escolha. Pastor Irene, qualquer coisa depois a gente edita, tá? Mas assim, vocês pegaram a época da cartinha, o pastor Roberto era de escrever. Carta, era tão bom, né? Não tem ainda guardado uma cartinha do pastor? Tem, ele vai deixar para ele contar a cartinha. Naquela época não, né? Da agora, tá falando? Eu tenho, na verdade, esse caderno que a gente dava para eles responder, em PDF, que o meu cunhado outro dia disse que estava arrumando as coisas lá, e achou um caderno dele que nós tínhamos respondido, né? Sim. Aí tinha, que era assim, dava, né? Eu fazia o meu caderno, cada um tinha o seu caderninho. Sim. Aí tem, assim, bastante pergunta legal, assim, sem bastante resposta daquela época. Eu achei muito legal quando ele trouxe para a gente mostrar, né? E me mandou.
Ah, a gente podia ter trago para Né? o podcast, né? Para mostrar, né? Tinha coisas ali que, claro, às vezes hoje tu não lembraria se tu não visse, né? É. Mas foi muito engraçado porque a gente começou até a cidade onde queria morar e tal. Várias perguntas assim que eram interessantes, né? Sim. Mas é as respostas da época, né? Era a mentalidade da época, as respostas da época. E o pastor era assim, só nós aqui, mãe, só nós aqui. Tá lá, já tá rindo. O pastor era bom nas declarações, ô irmã Irene? Era. Hã? Ainda é. Ah, ainda é. Não perdi, né? Como diz a turma, o Somebody Love. Pastor, né? Às vezes conversando sobre relacionamento, sobre amor, alguém pode olhar assim, mas tudo isso aí é projeto de Deus, né, pastor? E uma Verdade. coisa que a gente dá mais no meio da juventude, né? O jovem moderno, ele é tão despachado para o videogame, tão despachado para... Mas numa entrevista de emprego é introspectivo, é calado. Num relacionamento, o camarada já está com seus 25, né? A gente não está incentivando adolescentes. Sim. Mas, né, jovens de Deus, maduros, já estão com 25, 27, 28 anos. E às vezes não conseguem nem conversar. No WhatsApp passa a noite inteira, mas chega... E a impressão que eu tenho, olhando para o meu pai, os avós, é que com 17 anos, os camaradas já sabiam conversar, já sabiam o que queriam. Não sei, eu posso estar enganado ou isso realmente bate, é verídico? Não, é verídico. Na realidade, o tanto é que na época a gente aproveitava bastante o tempo para ter essa conversa. A gente criava amizades bem mais fáceis do que até hoje em dia, embora que a gente atende a igreja e a gente continua, né, como pastor, dando esse atendimento, conversando, estando próximo do povo. Mas a gente lembra, por exemplo, até quando eu namorava com a minha esposa, o nosso maior período ali que a gente, quando estava junto, em especial sozinho, né? Era conversa, conversando. E olha que nós tínhamos assunto, né? Para conversar, podia ficar 2, 3 horas, não repetia a conversa. Por isso a gente acabava tendo essa facilidade de conversa, de diálogo. Isso influenciou e ajudou muito no nosso relacionamento, até o nosso casamento e até depois, né? Porque sem um diálogo não tem como você chegar a um denominador comum, né? Então, você tem que ter essa conversa. E as conversas, na realidade, elas eram conversas saudáveis, né? É claro que, como adolescente, às vezes jovens, você acaba errando em alguns pontos, mas é da natureza humana, né? Mas sempre existiam as correções, enfim, aproveitava bem os tempos, né? Quando a gente podia estar, seja com amigos, seja com irmãos, esse relacionamento. Eu nunca tive essa dificuldade, apesar de ser um período que se tinha essa comunicação, mas eu sempre tive essa facilidade de me comunicar com as pessoas, nunca vi a pessoa de chegar e já me relacionar com a pessoa. Essa dificuldade eu nunca tive também. Aham. É algo que esses dias no Facebook reprisou um programa do Silvio Santos dos anos 80 e tinha um programa até de relacionamento, tá? Que não tem nada a ver com o nosso feitio, com aquilo que a gente crê, mas só colocando no assunto. E tinha um rapaz de 17 anos se apresentando, mas numa postura, meu nome é tal, trabalho assim, e com uma roupa, um comportamento de alguém de 30. Uhum. E hoje parece que o de 30 está com o comportamento de alguém de 16. Não é uma regra, né? Tem as pessoas. Mas dentro desse assunto, pastor. Sim, senhor. O pastor Max, na realidade, o amadurecimento começava mais cedo. E as responsabilidades eram grandes, mesmo por causa dos desafios da época. As condições da época não são as condições de hoje. Então, era muito difícil. Para se conquistar, para comprar uma geladeira. Eu me lembro que tive, quando saí de uma empresa, aproveitei parte desse dinheiro para comprar uma geladeira em 6 vezes, isto porque ainda tive um dinheiro extra que eu pude comprar.
Então, quando casamos, tivemos praticamente só a cozinha básica e o quarto. Era o que nós tínhamos, era como que preencher 2 peças, né? E ali a gente viveu, mas eu posso dizer, foi momentos muito felizes, e como a gente vive até hoje, né? A dificuldade, ela cria responsabilidade, né? Verdade. Ela amadurece, era uma geração com mais dificuldade. E nós estávamos conversando esses dias aqui na igreja, não lembro se é na central, no setor, sobre essas questões que nós lidamos com a juventude hoje, mais frágeis, se ofendem mais. Na nossa época, o pastor descia a lenha, o líder pegava firme, pecado era pecado, não tratava a gente como criancinhas, né? Nada ofendia, a gente abaixava a cabeça. Eu comentei esses dias que até o arteiro daquela época era um arteiro diferente. Eu era um arteiro, olha, eu sou um milagre de Deus. Mas mesmo aprontando, brincando na igreja, apanhando os diáconos, que os diáconos naquela época... Puxava a orelha. Puxava a orelha, você está sendo bondoso. Os diáconos naquela época... Eu me lembro uma vez que eu saí 2 vezes no culto de ceia, na segunda vez, diácono irmão João. Faz, olha, alguns anos. Ele não lembra de mim, mas eu jamais vou esquecer dele. Ele pegou no meu ombro e disse, você vai aonde? Eu disse, eu vou beber água. Ele disse, vou contigo. Se não precisa, ele disse, vou contigo. E foi com a mão no ombro até o bebedor. Bebe 1 copo d'água, bebi 1. Bebe 2, bebi 2. Ele fez eu beber 6 copos d'água. Até eu querer vomitar. Daí, que é isso? Vai para o culto agora. Chegou na outra ceia, quem disse que eu saio? Não saio mais. A mãe está reverente, né? Nada, era medo do irmão João. Então, peguei essa época, né? Os diáconos. E outra coisa, lógico, né, pastor, que a gente não aprova, os exageros aconteceram, mas hoje, não é nada físico, só de chamar a atenção, tem que pisar em ovos, porque tem pais que... Muita cautela. Muita cautela. Hoje os nossos recepcionistas são treinados, educados. Eu vejo aqui no Templo Central, sempre com amor, com carinho. Mas mesmo assim é pisar em ovos. Naquela época o diácono batia na gente e a mãe ficava de longe. Bate mesmo. Então é uma geração que até os arteiros era diferente, porque a gente pintava e bordava. Mas quando levantava uma irmã, assim diz o Senhor no culto. A gente se escondia embaixo do banco. Era uma época totalmente diferente que contribuía para isso que nós estamos falando, até para o relacionamento, né? Sim. O jovem já sabia que o senhor com 17 anos já sabia o que queria. Na realidade, pastor Max, isso me faz lembrar justamente o amadurecimento mais cedo também, não especificamente por causa desse assunto, mas eu posso dizer que isso não nos fez afastar dos caminhos do Senhor. Estamos aqui e fez com que algumas coisas, como o senhor diz, não é que essas atitudes fossem corretas, mas muitas coisas fez nós com que pensasse um pouco melhor nas situações em que a gente poderia estar causando, embora fossem situações que é muito diferente do que acontece hoje. Então, quando a gente era repreendido, e repreendido de forma severa, né? Hoje em dia, dependendo como você vai falar, as pessoas já acham que você está querendo perseguir, mas não, muito pelo contrário, a gente tem o amor de Deus, e quando a gente dá uma advertência ou chama a atenção, mas é de forma de forma coletiva, sempre procura conversar pessoalmente, dar um conselho, né? Na realidade, uma advertência que a gente dá é aquele conselho, né, para a pessoa, para que não acaba cometendo erros que a gente já sabe que passou por determinados caminhos. Então, o objetivo da gente é sempre melhorar, a gente pode melhorar, como as pessoas também, né? Mas uma coisa é verdade, hoje, como é que eles falam, o politicamente correto, né? Pastorear, liderar hoje, o senhor foi feliz, certeiro, é que o pastor não tem nada pessoal contra ninguém. Eu já vi pastor disciplinar a gente de manhã e almoçar meio-dia na casa. Verdade. Não tem nada, e não tem prazer nenhum, nem pastor, em disciplinar, não tem prazer nenhum em repreender, mas hoje é desafiador esse assunto. Aproveitando que a pastora estão aqui, pastor Irene,
Se fosse para dar um conselho para uma moça hoje, se for olhar os filhos espirituais que vocês têm aqui em Criciúma, é um campo muito grande, muitos membros, mas não só os de Criciúma que vão assistir. Uma moça que vai estar ali assistindo o nosso podcast, o que ela deve procurar no moço para namorar? Um conselho, o que ela deve perceber, o que ela deve pesar na balança, e depois o pastor, na visão dele, o que o rapaz deve procurar numa menina, quais são as características, mas vindo aqui com a senhora. O que, na sua opinião, uma moça ela deve levar em conta antes de abrir o coração, antes de abrir a conversa, o diálogo para construir uma família? Então, primeiro, é o que eu falo também para minha filha. Tem que observar no moço se ele é um moço temente a Deus. Se ele é respeitador com os amigos, se ele respeita pai e mãe, porque a partir do momento que ela começar a gostar dele, é porque ela já está observando ele antes. Então, ela já dá tempo dela ver se ele respeita pai e mãe, é temente a Deus, que goste de trabalhar também. E é isso, né? Que seja, assim, tenha um bom relacionamento com os amigos. Então, eu acho assim que a moça tem que olhar bem primeiro para depois, né, poder se declarar. Quando nós conversamos com pessoas, irmãos que têm muitos anos de casados, é comum entre eles dar esses conselhos e enfatizar como ele trata a mãe. Eu estou observando isso, como ele trata o pai. E é uma verdade, se ele não respeita a mãe, não vai respeitar a esposa depois. Se ele não respeita o pai, não vai respeitar a Isso. esposa. Se ele não cuida de casa, né, não vai. Eu vou até além, né, agora para as moças aí. Quando a gente vai fazer oferta nos congressos de jovens, tá vendo um jovem solteiro do teu lado, vê quanto que ele oferta. vê a vida de generosidade dele. Porque se ele não cuida da obra de Deus, minha filha, não vai cuidar de ti. É verdade. Então são conselhos preciosos, né? Temer a Deus. Pastor, o rapaz congrega em Criciúma, já está na idade certa para namorar. Eu perguntei para o pastor Silvino Júnior, que trabalha com casais, relacionamento. Conhece o pastor Silvino, é uma figura. Sim, né? sim. Eu, pastor Silvino, qual que é a hora certa de casar? Ele, 7:30 da noite. ele quebra a gente. Mas eu creio que a hora certa de namorar é a hora da maturidade espiritual, maturidade financeira, maturidade emocional, né? Então, o jovem está preparado. Esse conselho é para quem está preparado, viu, juventude? Não é você. Você está com 12, 13 anos aí, vai estudar a palavra, obedecer o pai e a mãe, fazer um curso e se encher de Deus. Mas o jovem está preparado. O que ele deve observar numa moça e buscar numa moça? Falando sobre os mais novos, como fizesse menção, às vezes um adolescente, por exemplo, tem 13, 14 anos, né, já quer namorar. E embora que o namoro, muitas vezes, de determinadas pessoas é aquela que quer ficar, não quer ficar sozinho, e aí ter alguém ali, passa aí uns dias, umas semanas, uns meses namorando, e depois parte para outra. Eu sempre digo, não devemos queimar etapa. Então, muitos adolescentes, jovens, queimam etapa. A questão da maturidade, qual seria a hora certa? Eu, na realidade, eu vou falar de mim. Eu estava no culto em Ibirama, eu já éramos amigos, a minha esposa. Naquela época, as crianças sentavam no primeiro banco, adolescente, as jovens vinham na frente e depois os jovens. Eu tocava trompete, e aí eu estava em cima do púlpito, e aí o culto andando, eu prestando atenção no culto, mas você olha para baixo, de repente, eu olhando para baixo, tal, visualizei a minha esposa. Só que assim, eu sempre via a minha esposa, as pessoas, os irmãos, normal, natural, mas naquela noite foi diferente. Foi como que uma resposta de Deus. Eu olhei para ela e o meu coração acelerou. E ali, quando aconteceu isso, no meu pensamento me veio: essa é a mulher com quem eu vou me casar. Nossa. E ali foi muito forte para mim, e dali eu comecei a com sabedoria, claro, chegar, né? E hoje tem jovens, até fica o meu conselho, né? Às vezes, viu a moça, não cria nenhuma amizade, já chega querendo namorar com a... Queimando etapa. Queimando etapa. Então,
tem que dar tempo ao tempo, né? E às vezes até pode lá na frente a moça ter algum interesse, que no começo não tem, mas pela forma como o moço se porta, né? Muda muitas situações. Agora, o moço, ele tem que ser trabalhador, ele não pode começar a namorar, não está nem trabalhando. E qual é o intento dele, o objetivo dele? Ele tem que trabalhar. Hoje a vida exige de nós isto. E servir a Deus, sobretudo, né? Estar nos... eu sirvo a Deus, mas não vai na igreja, não quer participar de nada. Essa pessoa vai demonstrando que falta muita coisa na vida dela. Quando eu entendo que a pessoa começa a namorar, pode não dar certo o namoro, né? Pode não dar certo, por isso que tem o período de namoro. Mas a intenção de quem vai namorar, qual é a intenção dela quando vai namorar? A intenção dela é simplesmente por passar um tempo? Eu sempre dizia para os meus filhos, quando eu não tinha ainda a Bruna, minha filha, e eu dizia para eles, olha, eu vou pedir uma coisa para vocês, vocês não brincam com o sentimento das moças, das jovens. Quando vocês vão e elas acreditam que vocês têm um interesse de namorar com elas, mas lá no fundo o sentimento de vocês não é esse. Vocês acabam mexendo com o sentimento dela. Aí eu dizia, se eu tivesse uma filha, eu não queria que nenhum rapaz brincasse com o sentimento dela, porque é muito forte. Enquanto que alguém está pensando algo e o outro está pensando em simplesmente passar um tempo, brincar, isso é muito complicado. Então, sempre orientei meus filhos nesse sentido. Então, eu fico aqui, o meu conselho para o jovem, não brinque com o sentimento das moças. Quanto ao momento certo, o que eu vou te dizer? Esse é o momento certo? Eu acredito que cada jovem tem que analisar bem a situação, primeiro dele para com Deus, né? E aí, esse momento certo, com certeza, a pessoa acaba sentindo, mas com uma forma assim, clara, com uma sabedoria, né? Que ela possa entender, olha, esse é o momento de eu, né, pedir em namoro e tal, mas ele tem que estar convicto do que ele vai fazer. Se ele já criou uma amizade, como a minha esposa disse, por exemplo, a pessoa não respeita o pai e a mãe, não respeita as pessoas, não respeita o seu líder, não respeita o pastor, né? A vida vai de qualquer jeito. E aí eu pergunto depois, que respeito ele vai ter para a esposa? É complicado, então a pessoa tem que respeitar, tem que trabalhar, tem que lutar e, sobretudo, orar a Deus. A oração é imprescindível, né, na vida. Deus também vai orientar. Claro que o casamento não é uma escolha nossa, né? Deus do alto dos céus, ele não vai descer aqui e dizer, é essa. Deus dá essa liberdade para o homem, a escolha, né? Tem que servir ao mesmo Deus, que a Bíblia recomenda, né? E aí seguir em frente. É mais ou menos por aí. Olha, eu acho que os candidatos a genro agora correram tudo. Vão maratonar o podcast. Vamos lá, trabalhador. Tem que ser trabalhador, estudioso, né? Respeitador, conforme a minha esposa, pai e mãe, porque ele respeitando o pai e a mãe, ele também depois vai respeitar o sogro e a sogra. Assíduo nos cultos. Assíduo nos cultos, oração, temente a Deus. São pessoas que não podem deixar o temor de Deus, porque automaticamente vêm as outras coisas, né? É aquela pessoa que também queira visitar a casa do sogro e da sogra, porque às vezes pode chegar, passa um mês, ele quer só ir na casa dos pais, mas a mulher com quem ele casou é minha filha. Então, não deixar minha filha ir sozinha lá em casa. Eu vou querer um genro que não visita o sogro e a sogra? Ele precisa estar lá, né? E a gente vê, a gente com certeza vai ter o carinho. Normalmente, né, acaba sendo como um filho, né? Então, também tem essa preocupação. E essas pessoas, né, eu sempre digo, eu oro já há muito tempo pela minha filha para que Deus dê um esposo, né? Dentro dessas características. Mas ela vai casar agora? Não. No tempo certo, que Deus dê um esposo para ela, que realmente respeite. E o que eu falei, não existe nada de difícil. Só que, às vezes, tem jovens que chega lá, às vezes, de repente, vai falar com ela já com uma intenção. Mas, espera aí.
a pessoa quase nem para conversar, ou quando, se de repente os jovens saem ali ou para jantar, ou para, né, se divertir no melhor sentido, né? E às vezes chega de cara, já quer pensar em algo mais sério, namoro, aí já chega assim meio que assustando. Espera aí, vai devagar, né? Tem que ter essa sabedoria que eu uso dizer, que é uma sabedoria que parte de nós mesmos, de como e quando começar, né? Então, tu vai conhecendo a pessoa, tem os temperamentos que são diferentes. Isso, meu pai sempre dizia, né? Não existe, você nunca vai achar, né, uma moça ou um moço perfeito, porque ninguém é perfeito. Mas ele dizia assim, ó, tu vai achar o moço ou a moça ideal. Ele usava essa expressão, ideal. Porque você fazendo isso, com certeza, as nossas imperfeições, o casal vai se ajustando. Por exemplo, temperamento. Eu não gosto de comida com sal, com tempero. Não que eu não coma. Por exemplo, comida, sim. Saladas. Sim. Por exemplo, vinagre. Eu vou a um determinado lugar, eu como. Mas o que minha esposa faz? A gente vai se adequando. Ela não tempera, né? E aí deixa o tempero na mesa para temperar, ou ela deixa a parte sem tempero para mim, da salada, e ela faz o tempero dela. Amém? Pronto, está resolvido. Sem briga. Agora, para que vamos brigar por causa de salada? Ela gosta de tempero, não gosta e tal? Não, tranquilo. E a comida a gente se adequa, né? Ela gosta de uma coisa, às vezes eu gosto de outra, tem coisas que a gente gosta, e aí a vida segue. E isso não é problema. E tem pessoas que causam problema por pequenas coisas. Mas isso não tem nada a ver, a pessoa pode dizer, mas muitos conflitos começam com coisas pequenas, né? Ninguém tropeça em montanha, né? Se tropeça em pedrinha. E no começo, no início ali, tiveram algum conflito, pastor? Ou já foi... Não, tivemos. Eu vou usar uma expressão... De adaptação, assim? Essas questões que o senhor disse. Não, de adaptação, não. A gente se deu muito bem nesse quesito, é que eu era um arteiro, né? Eu vou usar essa palavra que tu usou antes, né? Eu era novo, né? Uma pessoa, claro... Arteiro que eu digo hoje, não é o arteiro que eu falo, o arteiro do nosso tempo, diferente de hoje. Porque hoje, quando a gente usa umas expressões, a pessoa é arteira... Tem outro sentido. Tem outro sentido. Então, a gente fazia determinadas coisas que, por exemplo, ia jogar bola. Claro, ia jogar bola escondido. Pastor Seno, tá vendo aí, pastor Seno? Tá vendo aí, Norma? E aí, assim, essas coisas, entende? Eu estou dizendo essas coisas, né? Então, entre essas outras, né? Mas era nesse sentido, né? Sim. E quando namorava com a minha esposa, ela tinha uma preocupação do que os outros iam dizer. A minha mãe também, muito, né? Eu não vou usar a expressão severa, é aquela preocupação do que os outros vão dizer. Aquele zelo, né? Então, a gente sempre foi orientado, olha, você tem que dar bom exemplo nisso, naquilo. E a minha esposa tinha muita preocupação até com o que os meus pais iam dizer. Era para não eles interpretar que ela estava apoiando eu nessas atitudes. Aham. E, às vezes, daí tinha um conflitozinho, mas nada assim. O conflito que eu digo era... às vezes de uma discussão de palavras, mas nada que fosse enfraquecer, né, o nosso amor de um para com o outro, né? Então era por aí. Você, né? Pegou a ponta da corda. Agora eu vou dizer uma coisa aqui que me lembro. Cada vez que o senhor fala assim, eu me lembro, ela... ela fica preocupada. Ela dá uma olhada. Fica tranquila. Porque ela sempre foi uma bênção na minha vida. Não tenho o que, né? Ela sempre esse jeitinho dela, ela às vezes mais quieta, mas uma mulher de Deus, uma excelente conselheira, uma mulher que eu digo todos os dias, né? Se não todo dia, passa um dia, mas não de 2 dias, né? Que eu amo ela cada vez mais, né? Que o amor tem que ser crescente todos os dias, porque também não só por palavras, a gente tem que mostrar com atitudes. Então, é mais por esse caminho mesmo, né? Então, a gente tem que focar naquilo que realmente a gente quer. Mas, só lembrando, eu queria servir o Exército, em Blumenau. E aí eles me dispensaram, Ibirama era dispensado, eu me alistei, e aí eu me coloquei como voluntário. Então, eles iam me chamar. Ela ficou preocupada.
Por quê? Até pensou que poderia se romper o namoro, porque como eu era uma pessoa, né, arteira, vamos usar essa expressão, ela ficava pensando o que ele não vai fazer longe de casa. E aí, Vai incomodar aí o ela deu uma, exército aí ela, líquido. sabe aquela pressãozinha? E aí, Psicológica, amorosa. nossa, pensa na pressão. Não, mas as mulheres não fazem isso, pastor. Ah. Não, isso é uma fake news, pastor. Não, mas assim, ó, é uma pressão, assim, ó, ela tinha realmente esse amor pela gente e aquela preocupação, ele pode se estragar. E diante disso, ela, dentro dela, como ela já conhecia bastante a gente e tal, tinha essa preocupação. Quando ela demonstrou algo que pudesse, não que ela ia romper o namoro, mas que isso poderia acontecer, eu fui ligeiro em Rio do Sul e dizer lá, eu disse, vim me apresentar e dizer que se tem tempo de desistir. O homem lá me deu um sermão, como que primeiro tu quer servir o exército, se coloca voluntário, depois você desiste. Claro que eu não ia contar para ele os detalhes, né? Mas aí eu disse, uma força maior. Eu quero ver se dá em tempo ainda, tal. Mas era na semana que eu podia desistir. Aí depois tinha que fazer o juramento da bandeira, né? Sim. Quem não ia servir o exército. E aí foi o tempo. Aí me deu um alívio, né? Porque daí ela também sentiu que isso foi uma demonstração de amor por ela, né? Show de bola. Glória a Deus, né? Homens são sacrificiais. Eu estava vendo uma palestra sobre relacionamento, sobre namoro, sobre os homens, sobre as mulheres. E o pastor que deu sobre os homens, ele disse que o homem bíblico, ele é um homem sacrificial, né? Ele sacrifica pela família, pelo amor. A prioridade dele é a família. Na realidade, você acaba abrindo mão de certas coisas até que você gosta. E não que você vai abrir mão de tudo, mas algumas coisas dá para abrir mão, para poder agradar o teu companheiro. Cada um abre um pouquinho. E isso faz com que você viva, né, em união, feliz, enfim, porque é triste um lar onde você não tem paz. Isso é um ponto que, quando eu era mais jovem, né, depois de casado, a gente não vai dizer que não teve problemas, né, muito sérios, às vezes até, mas a gente, com o passar dos anos, foi superando. É aquilo que eu digo, né? O amor, se o amor ele é crescente, você não vai ver, apesar do cônjuge ter imperfeições, não vai ser perfeito, mas você não vai olhar as imperfeições dele, você vai ver as qualidades. Se for algo que realmente precisa ser corrigido, que se corrija. Eu falo de imperfeição naquilo que é uma natureza humana, do teu jeito de ser. É o que eu digo, não existe casamento que não possa ser melhorado. Então, a gente sempre pode estar melhorando. Por exemplo, nós vamos para 39 anos de casado, né? Então, a gente continua, e eu confesso que, quando eu falo para ela que cada vez eu amo mais ela, é do coração. Oh, meu Deus do céu. E lembrando ali do conflito, né, do primeiro conflito, não sei se você vai lembrar, naquele tempo eu não tinha celular para estar ligando, mandando mensagem, hoje eu vou preparar um jantar especial para você e tal. Aí eu me organizei, pensei, vou fazer um jantar hoje bem caprichado para quando ele chegar. A gente, né, acho que está fazendo o quê? Um mês de casado. Aí preparei, passei a tarde arrumando, tudo organizadinho. Aí, quando ele chegou com pizza. Bem, olha só, eu trouxe pizza, hoje nós vamos comer pizza. Aí eu falei, foi nossa primeiro conflito. Eu falei, não, mas eu fiz um jantar tão gostoso. Assei carne, fiz batata frita, tudo organizadinho. Ele disse, mas eu queria comer pizza, mas eu queria comer, né? Queria comer carne assada. Aí eu sei que dali nós dois ficamos um pouquinho meio de biquinho. Certo ele de dia, né? Leva pizza para ela. Mas ali eu devia ter abrido mão, porque a pizza tu compra pronta, né? E ela fez, né, a janta ali, e uma janta com amor, toda especial. Então, a pizza bota na geladeira lá e outro dia dá uma esquentada, né? Ali e nós tínhamos 19 anos, né? Estava começando. Era novo. Aí foi o nosso primeiro conflitozinho, assim, mas
Foi pouco, né? Não foi coisa assim de brigar, Mas é de normal, palavra. né? Normal. Ficamos emburradinhos com o outro e tal, mas depois deu tudo certo. 3 anos ali sem se falar. O pastor dizendo, né, que faz essa manutenção de dizer que ama. É importante dizer que o óbvio tem que ser dito. E eu sou um réu confesso também. Eu acho que nós, homens principalmente, temos essa dificuldade de fazer essa manutenção. A história daquele irmão que 20 anos de casado, a esposa disse, amor, faz 19 anos quando eu escuto um te amo. Eu disse, não, mas eu já não disse. Minha palavra é uma só. Eu falei, minha palavra dura, não faço curva. Mas mesmo que ele tenha falado a verdade, mas essa manutenção do... E o Faz carinho, parte. ele desmonta qualquer... Verdade. A humildade e o carinho, ela desmonta qualquer cenário, né, pastor? Verdade. Igual o senhor falou que hoje faria diferente. Se o senhor chega com a pizza e na maturidade que o senhor tem hoje, já, não, vamos, já senta, já... E seria uma noite maravilhosa, né? Mas esses dias, agora, recentemente, ela fez eu chorar. Mas de alegria. Ah, que bom. Ela preparou, olha, uma mesa, foi no almoço, né, Lê? Aí, mas pensa os melhores pratos que nós temos, os melhores talheres, os melhores copos. Fez comida toda especial. Fez um bolo que eu gosto e colocou lá com carinho. Nossa. Aí eu passei assim, não olhei para a mesa. Cheguei, estava aqui na igreja e cheguei meio-dia em casa e não olhei para a mesa. Quando eu volto e nós vamos sentar à mesa, aí eu olho aquela mesa, digo, o que está acontecendo? Quando sentamos, normalmente, claro, a gente faz a oração antes de se alimentar, ela me entrega um envelope com uma carta. Prato. Estava no prato. Estava no prato e tem ali um envelope. Eu olho, abro, tem uma carta escrita com a mão dela mesmo. Isso é interessante, né? Imagina. Aí Autêntico. eu comecei a ler, mas comecei a ler alto, né? Nossa, foram palavras assim que está guardadinha lá a carta. Tá Assim gravado. até a minha filha foi gravar e nem tinha percebido no momento, embargou minha voz e, olha, declarações muito profundas e a próprio punho fala muito alto. Porque mesmo que você digite num computador, as pessoas também podem ser verdadeiras naquilo. Mas quando você escreve mesmo, a letra da tua esposa, você vê, né, toda aquela escrita, né, com certeza mexeu comigo, não só a escrita, tal, a forma dela, e ela disse assim que estava ela sempre ora pela gente, né, a gente ora por ela também, mas estava num 14 dias, né? Propósito de 15 dias orando pelo meu esposo. De 15 dias. Nossa. De oração, especificamente, quer dizer, de uma forma mais intensa, né, ao meu favor, né? Então, tudo aquilo mexe com a gente, né, e não posso nem dizer, né, mas a gente, claro, retribui todo dia o amor, mas eu tenho que fazer algo que eu não posso perder para ela, né? Só que não pode ser, tem que ser uma surpresa também, né? Se é a altura, né? Se eu fizer agora, ela já vai desconfiar, né? Então, a gente vai... Vocês ainda estão no combustível dessa janta? Tem, Deixa na hora de abastecer de novo. Fazendo o quê? Uns 10 dias, 15? Faz uns 10, 15 dias. Olha aí, ó, as esposas. E eu vou as dar meninas. Posso... Nossa pastora é criativa, aprendam. Posso dar mais um conselho? Imagina. Especialmente para os jovens e para os homens casados. O que a gente faz quando a pessoa faz aniversário? Dá um presente. Ou flores para a esposa. Sim. Quando é dia das mães? Dá um presente. Quando é Natal? Dá um presente. Eu criei um hábito que, claro, nesses dias dou presente. Mas criei um hábito fora desses dias. Porque parece que quando você dá só nos dias, mesmo que você dê de coração, mas dá aquela interpretação que você está dando porque hoje é o dia do aniversário. Ah, você está dando hoje porque é o dia das mães. Ah, você está dando hoje porque é Natal. Nada melhor do que você fazer também fora dessas datas.
porque isso, com certeza, chama mais atenção do que você dando um presente no aniversário que é comum. Que eles esperam, elas esperam. Elas esperam, e já estão na expectativa de esperar. Agora, você fazer isso fora, aí de vez em quando eu faço isso com ela, levo flores, e aí ela fica assim. Às vezes ela até se preocupa, né, que às vezes acabo comprando alguns presentes para ela, mas você não precisava se incomodar, às vezes está gastando. Eu disse, não, isso é um investimento. Eu dou ponto sem nó. Nossa, é muito lindo o testemunho de vocês, pastor Roberto, pastor Irene, o amor que vocês têm um para com o outro e verdadeiramente uma adjuntora, né? É uma prova de amor ali, jejuando, consagrando pelo ministério de vocês na vida do esposo, né? Isso eu acho que deixa um conselho muito bom aí, por tabela, para essa juventude, né? Para os novos casais, para os recém-casados. Aquilo que o senhor disse, não queira buscar a pessoa certa, mas queira ser a pessoa certa também. A gente exige muito, mas oferta pouco. E quantos casais o senhor já aconselhou? Quantos, infelizmente, já se separaram? Nem toda guerra a gente ganha, né? Aconselha, chora no gabinete, mas a maioria das separações é verdade. E eu já atendi a questão de casais que, olhando assim e ouvindo, você diz assim, parece que não tem mais jeito. Mas quando eu ouço aquela palavra que um dos cônjuges diz, só um milagre, aí eu digo assim, esse casamento tem jeito 100%. Glória a Deus. Porque o dono do milagre é Jesus. Então, se nós colocamos nas mãos dele, o milagre vai acontecer. Vai ter mudança. O amor que se perdeu vai voltar. Eu tenho essa experiência na minha vida, porque nem tudo, como se usa uma expressão, foi um mar de rosa, né? Teve um período na minha vida de casado, quando eu tinha os 2 filhos, né? O Franklin era bem pequeno, eu me afastei dos caminhos do Senhor. Então, foi 2 anos terríveis assim da minha vida, que eu não gosto muito de lembrar. Mas eu posso dizer o quanto vale a pena alguém como a minha esposa ter lutado, perseverado, orado, e um casamento assim que podemos dizer assim que praticamente se perdeu o amor, foi restituído, né? Por isso que tem pessoas às vezes perdeu o amor, acha que vai um para um lado, outro para o outro e tal, não luta por aquilo. E eu sou devedor para minha esposa, enquanto viver nessa vida, sou devedor e reconheço ela cada vez mais pela postura, pela pessoa dela, né? Então, isso fez com que ela ter suportado, porque uma pessoa que conheceu a Deus, nasce num lar cristão, se afasta dos caminhos do Senhor, a pessoa vai fazer tudo que é tipo de coisa errada, né? Mas a gente está aqui hoje, depois da minha volta, né, que voltei aos caminhos do Senhor, a minha filha é resultado do perdão. Então, a Bruna veio depois, né? Então, é como eu digo, às vezes existem os conflitos no lar, mas há solução. Não tem como dizer que o casamento não tem como restaurar. É os dois que têm que tomar a decisão de dizer, nós vamos se ajudar um ao outro, né? Cada um tira as suas razões e aí com certeza Deus vai abençoar. Eu sempre resisti de escrever um livro. A minha história não muda em nada sobre o filho pródigo, em nada. Tinha tudo em determinado tempo e perdi tudo. Mas poderia contar muitas histórias nesse livro. Eu resisto às vezes por causa de muitas coisas que me entristecem por decisões minhas erradas, né? E às vezes a gente não gosta de lembrar, né, dessas coisas. Então, mas já tive esse sentimento de levar num caminho, né, que não venha machucar minha esposa, mas que venha a conscientizar as pessoas que estiveram na igreja e como é triste a vida lá fora e contar o meu testemunho, né, e sobre esse retorno como
tem jeito para a vida, para o ser humano que deixa de Deus. O amor na casa parece que se esvazia, vai embora literalmente, e você vai viver a tua vida. Então, eu vejo como valeu a pena. Fruto do perdão, fruto da reconciliação, fruto do diálogo, fruto de voltar a Deus, de entender quanto vale a pena o amor de Deus na nossa vida, ser aceito por nós esse amor de Deus, né? Então, sou grato primeiro a Deus, né, por Ele ter me tirado lá, né, porque se não fosse Ele, o que seria de mim, né? Então, hoje a gente está aqui porque reconheceu também que a gente errou, que a gente pecou, e que está aqui pela graça, pela misericórdia de Deus, né? Glória a Deus. Eu creio que uma ferida fechada é um ministério de cura aberto, né? Eu uso uma expressão, pastor Max. O que é o perdão? Por exemplo, eu tenho cicatriz aqui, né, no corpo, que foram... tive um corte profundo aqui com faca, né? Eu fui açougueiro no começo da minha vida profissional, né, que eu comecei a trabalhar, fui açougueiro, e eu tive um corte com uma faca profunda. Ficou a marca. Na hora, doeu. Teve que passar o remédio um tempo. Hoje eu vejo essa marca, mas ela tá curada, eu não sinto dor. Não dói mais. Assim é o perdão. A marca até pode ficar, mas se você olhar para a marca, você lembra, não te traz mágoa, não te traz rancor, porque a gente não tem uma amnésia que fica esquecendo das coisas. Mas se você chegar a lembrar, aquilo não te dói mais, né? Especialmente quando você faz para outra pessoa, né? E que há o perdão. Essa pessoa não, isso aí não traz o sentimento de rancor por aquelas atitudes. O perdão apagou aquilo, quer dizer, a ferida foi curada. E é isso importante na vida da pessoa, né? Quem está nos assistindo, né, pastora Mãe Irene, de repente, lá no início do relacionamento, no namoro, teve uma discussão, teve um problema, teve uma ofensa, não fica revirando a lata de lixo, né? Verdade. Às vezes o casal ouviu uma coisa, um ofendeu o outro e 20 anos carrega aquela palavra, né? Perdão é lembrar sem mágoa. E se ficar voltando, lembrando, é porque não perdoou, né? Então, como diz, esquecer, como diz meu esposo, não tem uma amnésia. Não, eu sei que aconteceu, mas aquilo não me dói mais, né? Já houve perdão. De certa forma, se torna também um tempo de ignorância, um tempo de maturidade que todos nós passamos. Agora eu vou perguntar uma coisa para a pastora aqui, né? Se quiser cortar as câmeras aí, corta aí para nós. Dependendo desse podcast aqui, já vou sair daqui da central com o currículo na mão, com o Vitae. É verdade, dentro do relacionamento, agora vamos só abrir um leque bem de 5 minutos aí, que eu sei que o pastor tem a reunião ali, estão esperando ele, mas é verdade que a pastora, a esposa, ela tem ali uma influência no coração do pastor. Por exemplo, alguém um dia me disse, quando eu entrei no ministério, olha, tu não fica na esquerda da mulher do pastor. Ela, né? Tipo assim, como é um casal, quem que fala o coração do pastor? Porque o pastor fala os nossos corações, ele é o nosso líder maior. Mas em casa ali, quando coloca o terno como é que fala? Cabide. No cabide, e senta ali na mesa... Quem é que fala o coração do pastor, principalmente no começo do ministério? Ô, bem, eu acho que não é dessa forma. É verdade? Acontece isso? É verdade. Às vezes a gente dá bem, você falou assim e tal, mas eu acho que poderia, né? Não é bem assim, tem que cuidar, porque pode entender, interpretar de outra forma. Ele sabe. E tem assim, às vezes a gente fica puxando um pouquinho o paletó ali. Porque como é a esposa, e eu vejo como o pastor, brilha os olhos do pastor Roberto, ele enxerga como uma mulher de Deus, uma mulher que edifica, de oração. Então, obviamente, além de ser a esposa, o pastor já vai ouvir. E aí, ser uma esposa abençoada? Quando ela, até hoje, né, ela fala, eu trago como um conselho, né? Lá no começo do ministério, especialmente,
Eu não queria aceitar muito, não. Eu entendia que eu tinha minhas razões para dizer determinadas coisas. Mas o tempo vai ensinando muita gente. E hoje, para dizer bem sincero, se ela fala alguma coisa que eu acho que não é bem aquilo, eu me silencio. E mesmo que ela esteja certo e eu errei em determinadas atitudes, eu também me silencio e eu absorvo aquilo e fico meditando. Não, se ela falou, porque se ela viu alguma coisa, alguém outro também deve ter visto. Então, ela não vai querer o meu mal, ela vai querer o meu bem. Se ela está falando, não é para me atacar, é para tentar me ajudar. Às vezes eu posso não estar vendo de algo e sem nenhuma má intenção, posso estar fazendo alguma coisa que possa até estar machucando alguém, mas jamais de forma voluntária. É uma forma, às vezes, impensada, o jeito, às vezes, da gente ser. E, às vezes, ela comenta algumas coisas e hoje eu trago isso como um conselho, né, para mim, porque não deixa de ser um conselho, né? Então, ajuda muito. Então, a pessoa, quando é mais nova, ela quer sempre ter as suas razões. Fica aí para os jovens, para os mais novos, repensar muita coisa, né? Porque às vezes acha, não, porque eu posso, porque eu sou o cara, que eu sou aquilo, não, eu sei o que eu estou fazendo. Cuidado, que a gente precisa ter vigilância, ter oração, e a vigilância deve ser maior que a oração, né? Tem que escutar a voz do senhor e da senhora, né? Às vezes, né? É bem isso. E a Bíblia diz que na multidão de conselhos mora a sabedoria. E eu digo porque, assim, ó, eu congreguei 5 anos com o pastor Levi Silveira. Deus abençoe o pastor Levi, então está presidindo Laguna, né? E o pastor Levi, cada pastor tem a sua característica. E eu já tinha pegado o jeito do meu pastor. Eu sabia quando ele levantava a sobrancelha. O dia que eu ia pedir uma coisa, eu coordenador de jovens, eu ia pedir um recurso, e eu vi o semblante dele. Não é o momento. Aí quando eu pedia alguma coisa, pegava ele atravessado. Não, abençoado, tal. Aí eu ia em segunda instância. Aí eu recorria. Aí eu, irmã, a esposa. Oi, mano, os jovens queriam fazer um luau assim. Vou tentar falar com ele. Vou tentar, né? Aquela questão do conselho. Aí daqui a pouco passava uma semana, ele mandava um zap. Faz lá, abençoado, faz lá que... Aí eu sempre tive essa impressão, né? Porque a adjuntura, ela também fala o coração do pastor. Não, nós estamos ensinando vocês aí a recorrer à pastora Irene, senão o WhatsApp dela vai... Mas é assim mesmo. Assim, quando às vezes alguém da diretoria quer alguma coisa, que, né, alguma ajuda, aí eu disse, não, pode deixar, pastor, né, quem sabe você poderia. Aí eu também espero para ver o momento certo, né? E tem, pastor, o momento certo. Vamos ensinar aí, para pegar o pastor e conversar certas coisas? O meu pai dizia assim, pastor João Seno, meu pai, não deixa eu ficar vermelho. Quando eu tiver vermelho, vocês já sabem. Sai fora. Então, era aquele momento que tu não podia, né, tinha que ter cautela. O meu pai é um homem muito paciente, né? Para quem conhece o pastor João Seno, um homem muito paciente, manso, né? Hoje jubilado, tá aí praticamente aí, né? Já passou dos 80 anos, né? Então, a gente louva a Deus pelo meu pai. Mas eu digo assim que eu sempre procurei demonstrar na minha fisionomia, em especial se alguma coisa não esteja bem, não demonstrar isso na fisionomia, né? Porque a experiência de vida me trouxe, especialmente quando, né, dirigi a congregação na cidade de Itajaí de forma voluntária, passei por provas muito difíceis, mas eu falava com Deus, estou fazendo a tua obra. A minha consciência estava tranquila, eu estava em paz. Mas tem processos que Deus permite você passar. E tem provas que são provas de fogo. E aí você tem que passar por aquele processo. E não tem como você escapar, porque é Deus te moldando, lapidando, querendo que você saia mais forte na frente. E Deus não dá prova acima que possamos suportar. Então, nós devemos ter esse cuidado. Então, qual seria o momento certo? Eu sempre digo que estou à disposição. Em casa, minha esposa que me conhece, quando eu estou mais quieto, né, eu digo assim, deixa eu aqui e tal, aí ela já sabe que
Não, nada contra ela, entende? Às vezes é porque a gente... É muita coisa. A gente tem os desgastes. Claro que Deus renova, a gente sempre está aí disposto, fazendo... Porque nesse período de prova que eu passei, prova de fogo, eu dirigia uma congregação em Itajaí. Mas chegava os crentes, não sabia de nada. Chegava, olhava para mim, tá tudo bem com o pastor Roberto. Na época era presbítero, né? Tá tudo bem, porque a gente procura não passar, né, às vezes, o teu sofrimento para as pessoas. Mas em casa, por a esposa conhecer mais a gente que convive, ela mesmo que você queira não demonstrar, ela já sabe que é alguma coisa. Se a gente já chegar pedindo, né, de repente alguém pede, até inclusive os filhos, quando querem alguma coisa, eles vêm na gente, vêm na mãe, para daí a mãe pedir para o pai. Então, deixa o momento certo, que se eu pedir no momento que ele chegou, de repente eu olhei para ele, não, hoje ele não está legal, né, está muito quieto e tal, não, a resposta vai ser não. Aí, às vezes, a minha filha, mãe, já falou com o pai? Calma, deixa, daqui a pouquinho eu falo. Nós temos uma bala só, tem que dar o tiro assim, certo. É que isso é natural, é normal, né? Eu estou aqui em Criciúma há 1 ano e meio, já algum macetezinho, de vez em quando eu trago uma demanda do setor, aí passa ali, o pastor Roberto está quieto, e os papéis na mão, e mexendo, e assinando. Aí a esposa, e aí, falou com o pastor? Eu disse, não. Dou a meia volta, ô pastor, Pai do Senhor e tal. Outro dia vai medir a fé primeiro, né? Porque é muita coisa, né? Porque a gente vem na pauta da gente. Agora eu abri o ministério aqui, o obreiro do setor. A gente vai lutar pelo teu setor. Né? E o pastor é quase 70 igrejas, não sei quantos mil membros, quantas coisas para resolver. Então, eu vou brigar pela minha horta. Né, que Deus colocou a gente ali. E o pastor, às vezes, está com uma coisa muito maior e, de repente, a minha demanda é tão pequena que vai... E eu tô aprendendo a fazer essa leitura aí, né? Aí, qualquer coisa, a gente liga para a pastora Irene. Pastor Irene, lá que faz uma janta daquela, né? Uma janta... Isso, é igual... Uma vez eu convidei o pastor Levi lá em casa. Fizemos um costela no barbecue. Ele nem pegou o prato. Ele, o que tu quer, abençoado? Era o estofamento dos bancos da congregação do Divinéia. Assim, ô pastor, os banquinhos lá e tal. Disse, não, abençoado, não precisa dar uma janta. A gente tem prazer. Né? Que as pessoas têm que entender que o pastor tem prazer de ver os avanços das coisas, mas é uma visão mais geral. Pastor, eu sei que o senhor tem a reunião. Eu brinquei aqui no começo do podcast, a gente não sabe se dá bem-vindo, se dá... Porque o senhor é o pastor, o presidente executivo, presidente espiritual, e para quem não sabe, o pastor é idealizador de toda essa estrutura de TV aqui, que olha o pastor Roberto assim, acha que a gente empurra ele. Ele empurra a gente, né, irmã Irene? A irmã Irene não sabe disso, né? Quem olha ele nos bastidores acha que a gente está, né, tentando, pastor, vamos lá. Não, ele que vai... Ele liga para a TV, esse GC aí, não, Adriano, o nosso diretor, isso aí não está moderno, isso aí não está... Então, assim, para quem não conhece o pastor de fora, achei que, não, o pessoal da TV, que nada, aqui o pastor dá ideia, muda estúdio, muda isso, e até o podcast é um dos braços de comunicação, nós temos o ADC Educacional, né, que é os nossos programas de pré-aulas, de escola bíblica, nós temos o nosso canal oficial do YouTube. Tem vários braços de comunicação e as pessoas pensam que é a gente que traz para o pastor e, na verdade, lógico, o pastor dá liberdade, mas eu tenho essa impressão, que se fosse olhar pela cabeça do pastor, nós estávamos em 2050 já. Né? Às vezes, quando o pastor liga, isso aí está meio ultrapassado, aí meu Deus do céu. Então, mas nós louvamos a Deus, né, por ter um líder abençoado, visionário, que está sempre à frente, aquilo que nós conversamos nos bastidores, líderes que estão à frente sempre sofrem. O pastor Max, eu sempre tive, aprendi isso com meu pai, e sempre tive isso no coração, por exemplo, que a gente deve trabalhar não só hoje para nós não, é para o Senhor, mas tem muitas coisas que é para nós. Mas, por exemplo, em se tratando de igreja, reino de Deus, a gente tem que trabalhar hoje, mas também pensando amanhã. Porque como é que eu vou colher se não tiver um plantio? Então, assim, muitas coisas eu estou colhendo porque alguém antes de mim já plantou. E eu estou colhendo. Só que eu devo também plantar, porque às vezes a pessoa quer semear e ela mesma já colher. Tem casos que acontece. Mas muitos casos que você planta, não é você que vai colher. É a outra pessoa que vai colher.
é pensar no reino, tu tem que pensar para frente. Pensar se Jesus, né, aguardar um pouco mais para voltar a buscar a igreja, amanhã ou depois, né, a gente está jubilado, aposentado, como é que eu vou, que igreja eu estou deixando? Né? Então, a gente tem essa preocupação de sempre estar pensando na frente, né? Tentar melhorar a cada dia. Por exemplo, se eu trabalhar só no que eu tenho de recursos hoje, que a gente, claro, deve fazer isso, mas pensando só no hoje, a gente já está atrasado. Porque amanhã já está tendo coisas novas. A tecnologia está aí, ensinando nós. Quando a gente nem aprendeu direito uma coisa, já surgiu outra. Então, a gente não pode, como igreja, né, Deus dá sabedoria, quem não tem, a Bíblia diz, peça a Deus que Deus dá, eu sempre peço a Deus que me oriente, dê graça, e ninguém faz nada sozinho. Eu sei que todo o trabalho que é realizado, né, eu nunca trago como mérito meu, eu uso dizer é mérito nosso, porque tem uma equipe, tem irmãos, tem a igreja, que está aí de braços dados, sempre ajudando. Então, esse é o trabalho que devemos sempre estar fazendo, pensando já no amanhã, né? E claro que do amanhã Deus cuida, mas precisamos pensar o que eu estou deixando. Será que o que eu estou fazendo vai somar amanhã também? Deve somar hoje, mas só soma hoje, eu devo fazer somar hoje e amanhã também. Então, deixo o amanhã para Deus, mas a minha parte eu devo fazer. E pessoas que estão à frente do seu tempo sempre sofrem um pouco, né? Porque até as pessoas compreenderem, né? Na manhã elas falam, vou compreender isso aí. Perdão. Por exemplo, ali no nosso podcast, a gente abriu o canal faz 25 dias agora, eu vi jovens, eu vi irmãos novos dizendo, olha, eu fico maratonando podcasts nas redes sociais, que bom que a minha igreja tem. Que bom que a minha igreja... E outra coisa também que eu acho muito legal é na ADC de Criciúma, de tantas coisas. O ADC educacional, as pré-aulas, o infantil, os juvenis, é toda uma estrutura, é um investimento que é no reino de Deus. Aquilo ali não tem retorno. Você dá, mas o retorno, na verdade, ele é espiritual, ele é do reino de Deus. É uma professora lá no Pará, no Piauí, no São Paulo, em outro país, que está pegando aqueles subsídios. Então, isso que eu louvo a Deus, pela Assembleia de Deus de Criciúma, e Deus tem soprado, né, não que a gente trabalha para isso, mas Deus tem soprado o nome da nossa igreja. Esses dias eu falei com um grande teólogo, um teólogo que despontou, pregou nos Gideões esse ano, despontou no Brasil, viralizado na internet. Eu queria ver as possibilidades de vir em Criciúma, né? Daí ele disse, eu conheço Criciúma, eu tenho vontade de conhecer a igreja de Criciúma. Alguém assim que olhava assim lá em cima, você não vai nem conhecer ele. Não, eu tenho uma vontade, está aqui no WhatsApp, eu tenho uma vontade de conhecer a Assembleia de Deus de Criciúma. É bem isso, a gente fica feliz com tudo isso, né? E um dos objetivos também, e seria, como que dizer, o primordial, né, que é a questão da evangelização. Por exemplo, as cidades estão crescendo de forma vertical, prédios, e que muitos, ou a maioria deles, você tem dificuldade de entrar e poder evangelizar. Você o consegue através de um amigo, que às vezes mora ali, você consegue através do amigo, de um irmão, conseguir entrar. Ou de alguém que mora no próprio prédio, que consiga abrir essa porta. Senão é difícil você conseguir entrar assim. É muito difícil. E as redes sociais, né, ela chega lá. Então, de certa forma, a gente está transmitindo uma mensagem, isso está, com certeza, somando no reino de Deus. E, entre outras coisas, quantas pessoas, às vezes, doentes, enfermas em casa, não podem vir na igreja, né, que assistem os cultos. Quantas pessoas, por exemplo, como nós temos a escola bíblica, a oportunidade, né, desse canal educacional, de poder levar a informação, como que uma pré-aula, vamos dizer assim, que leva esclarecimentos sobre o assunto, sobre determinado tema, desde a criança à fase adulta, né? Então, eu fico feliz e eu uso dizer sempre uma coisa, porque as redes sociais têm muita maldade. As pessoas usam muito as redes sociais para o mal. E eu uso dizer, para quem eu posso, eu disse assim, olha, se você puder ter algo que você puder abrir nas redes sociais, seja
o que for, seja um Facebook, seja um YouTube, um canal de YouTube, se você não tem nada que postar, poste um texto bíblico. Com certeza, aquela palavra vai falar com alguém. Se é para postar coisas que vão trazer prejuízos às pessoas, então, posta um texto bíblico, não posta coisas que vai ofender pessoas, magoar pessoas, falar mal das pessoas. Usa para o bem, né? Usa para o bem. A glorificação do nome Usa do esse Senhor. instrumento para o bem. Então, essa é a recomendação que a gente sempre dá. Aqui na Central tem uma lista, para quem não sabe, tem uma lista grande, né? Não é pequena, de irmãos enfermos que são assistidos, tem assistência em casa. E dentro dessa lista, pelo que eu passei 9 meses aqui na Central, pelo que eu vi, eu tive o privilégio de cooperar nessas ceias em casa, 80%, 90%, além da ceia, leva uma cesta básica, leva remédio, é um assistencialismo muito lindo. E o que mais chamava a atenção, quando entrava na casa, a pessoa estava lá acamada, a pessoa estava lá com bolsa, a pessoa estava com insulina, ela dizia assim, que mensagem boa ontem, hein? O pastor pregou assim, 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 assim. Então, a gente via a importância dessa estrutura. Pastor, daqui a pouco o pastor Alceu vai me ligar aí e puxar a nossa orelha, o nosso vice-presidente. Com certeza eles querem o senhor na reunião. Deus abençoe nosso pastor, nossa pastora, a irmã Irene, vocês são uma bênção de Deus para nós. Acho que se toda a Cristo pudesse sentar aqui e agradecer vocês e louvar a Deus pela vida de vocês, a simplicidade, a humildade nos constrange, nos deixa mais crente, e vocês sabem disso, né? Sabem do que a igreja fala, então nós louvamos a Deus. Nós preparamos uma plaquinha aí para encerrar esse podcast, tag de casal. Eu não vou perder a oportunidade, né, de fazer isso aí com os nossos pastores. De repente, Fidelinho, eu jogo aqui um pouco mais o microfone para cá, um pouco mais para cá, pastora, para a gente fazer aqui. Como é o mês dos namorados, dia 12 agora, tivemos o dia dos namorados. Nós vamos fazer essa tag de casal com os nossos pastores presidentes. O Max botando a cabeça prêmio. Eita, glória! Eu vou fazer uma pergunta aqui, pode ser dos dias atuais ou pode ser do começo, né? Porque tem pergunta aqui que, de repente, no tempo de casamento que os senhores já têm, que vocês já têm, não faz mais sentido, né? Por exemplo, uma pergunta, quem perdoava primeiro? Hoje são 2 servos de Deus, adultos, maduros, líderes espirituais, então é uma coisa que deve ser uma briga para ver quem volta atrás primeiro. Mas, de repente, alguma pergunta aqui vai abranger também o presente, passado e futuro. Aí vocês viram para a tela a resposta de vocês. Filma lá nosso diretor de imagem, Adriano Fidelis. Aqui, ó. Adriano Fidelis, nosso amigo Jonadab, Deus abençoe. Vamos lá. Coloca o pastor e a pastora na tela aí, Adriano. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem é o mais carinhoso dos dois? E agora? Ela já subiu dela. Acertaram. Vamos lá, então. Quem cozinha melhor? Dizendo, pastor, essa aí é fácil. Essa aqui no ministério, ela pega bastante. Quem tem menos paciência? Uma vez nós estávamos numa reunião com o pastor, botou ele. Nós estávamos numa reunião com o pastor, assim, aqui embaixo, aqui, não sei de que departamento que era, daí o irmão lá atrás, assim, pastor Roberto, eu não estou ouvindo o senhor, então senta para frente. Era uma reunião só de uns 20, e o camarada sentou lá atrás. Eu não estou ouvindo o senhor. Não, falou numa boa, lógico, né? Não, pastor, não estou ouvindo. Então vem para frente, o pastor é prático, ele é preciso nas... Não é o pavio curto, é preciso. Vamos lá. No começo ali, quem era o mais tímido? Estão acertando. Eu sei que está relacionado ao da paciência, mas no começo do casamento, quem se estressava mais rápido?
Ó, cada um assumiu a responsa aí. Ela botou ela e ele. Então... Então, assim, para a gente encerrar a nossa tag, para não esticar muito, quem disse primeiro eu te amo? Ah, pastor, hein? Ah! Maravilha de Deus. Obrigado, pastor Roberto. Obrigado, irmã Irene. Deus abençoe em nome de Jesus. Se Deus quiser, essa semana o nosso podcast já vai ao ar para abençoar os nossos casais aqui da De Criciúma e também de todo o Brasil e de aqueles que acompanham fora também. Não se esqueçam de inscrever em nosso canal no YouTube. Tem o ADC Criciúma, pregações, cultos, ADC Educacional, pré-aulas, agora o filhinho mais novo, o podcast, todos da direção do nosso pastor Roberto, na presidência aqui da Assembleia de Deus de Criciúma. Pastor, seu abraço para os nossos irmãos e a pastora, e assim o Adriano coloca a vinheta e nós encerramos o podcast. Quero agradecer a oportunidade, pastor Max, que a gente teve aqui nesse podcast, e espero, né, que sirva de bênção para todos que assistirem, e quero agradecer a minha esposa, né, meu amor. A gente se chama de bem, meu bem, desde do tempo de namoro, né? E louvar a Deus pela minha família, né? Hoje tenho 3 filhos, 2 noras, 2 netos, né? Então eu tenho uma família abençoada. Glória a Deus. Então quero agradecer a Deus, sobretudo, né, pela minha família que Ele me deu. Eu uso dizer para ela, né, se precisar casar de novo, digo, quer casar comigo de novo? Se casamento tinha uma data de validade, cada vez antes de vencer eu já ia pedir, né? Renovação do contrato. Renovação aí. Mas eu louvo a Deus. Minha esposa, uma bênção de Deus, uma mulher que tem sido bênção na nossa vida, toda a família. Então, eu desejo que cada um, né, que assistirem, ouvirem, né, possam tirar alguns exemplos para a vida, né, de cada um. Pastora, suas considerações finais. Eu também quero agradecer aqui a oportunidade, né, de participar. E não tenho muita simpatia com as câmeras. Mas foi uma bênção de Deus. Agradeço a Deus também pelo meu esposo, né, que é o amor da minha vida, é o meu porto seguro, né? E Deus abençoe. Quero deixar um abraço aí para todos os casais e os que estão pretendendo, né, namorar para casar, que orem a Deus, né? Peça a direção de Deus. É isso aí. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus, a todos, Deus abençoe. Amém. Solta a vinheta aqui.